Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa série de vídeos sobre marketing digital para advogados. A gente vai falar nessa sequência de vídeos um pouco sobre o marketing jurídico, as principais características dele e como você deve pensar e planejar o marketing digital se você é um profissional da área jurídica, se você é um advogado, é sócio de um escritório, está começando nessa carreira ou se você já tem muitos anos de carreira, mas quer se posicionar de uma forma mais eficiente na internet. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Rafael Reis, eu tenho 41 anos, sou profissional de marketing, formado em marketing com um MBA em marketing também. Sou autor do livro Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI. Esse livro se tornou bastante popular entre os advogados agora no ano de 2020. E aí eu resolvi gravar essa série especificamente sobre esse assunto, porque muita gente que começou a me seguir lá no Instagram, no LinkedIn, veio perguntar algumas dúvidas, alguns aspectos do marketing digital específico para a carreira jurídica, e aí a gente entendeu que seria uma boa hora de fazer um mini curso aberto no YouTube, trazer algumas informações e compartilhar um pouco do que a gente entende que deve ser a melhor estratégia digital para quem é da área jurídica. No final desse vídeo eu vou me apresentar mais em detalhes, vou falar um pouco mais sobre a minha carreira, sobre a minha formação. Rapidamente, o que eu acho que é relevante você saber. Eu trabalho com marketing digital há 20 anos, sou focado em prestação de serviços, comecei a trabalhar aos 17, internet no Brasil chegou em 95, eu comecei a trabalhar como web designer em 97, em 2002 eu montei minha primeira empresa, que era uma empresa de produção de sites, fui sócio dessa empresa por 10 anos e desenvolvi mais de 1000 sites, muitos deles para empresas jurídicas. Em 2011 eu montei uma consultoria chamada Web Estratégica, que existe até hoje, é aqui esse escritório onde eu estou agora. É uma consultoria focada em grandes marcas e grandes portais. A gente atende diversos clientes aí de porte nacional e internacional. E também sou cofundador da Nova Escola de Marketing, uma escola focada em marketing digital para a área de serviços, especificamente para empresas e profissionais de serviços. Então a gente trabalha com profissionais liberais, prestadores de serviços, empresas de serviços, negociação de serviços, todo mundo que vende um produto relacionado a conhecimento ou a uma prestação de serviço baseada em horas de trabalho, em projetos. Nesse primeiro vídeo a gente vai dar um parâmetro do que vai ser esse mini curso e falar um pouquinho sobre o essencial que o advogado tem que saber para poder fazer marketing jurídico de forma eficiente, de forma eficaz e de forma a realmente fazer o escritório crescer. Então vamos lá. Se você é da área jurídica, você já sabe que a OAB tem uma série de restrições às práticas de marketing, publicidade, propaganda, qualquer forma de divulgação de um negócio jurídico. Mas na internet é possível fazer muita coisa, mesmo que você não possa fazer anúncios comerciais ou chamadas comerciais especificamente. Eu não vou ficar explicando os detalhes aqui das restrições que a OAB coloca, porque você como advogado já conhece essas restrições. Eu vou falar sobre as alternativas, sobre o que pode ser feito dentro desse contexto e, de novo, por que o assunto marketing de conteúdo faz total e absoluto sentido para quem é advogado. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que é marketing de conteúdo. A gente aprendeu ao longo do século XX que propaganda e publicidade é basicamente você empurrar um serviço para o cliente. Com a chegada da internet, no ano 2000 no Brasil tinha 1,5 milhão de pessoas acessando a internet, ela não era nada popular. Agora, no ano de 2020, a gente tem mais de 120 milhões de brasileiros com acesso à internet, boa parte deles com acesso exclusivamente pelo smartphone. Os smartphones também são uma invenção recente. O primeiro iPhone foi lançado em 2007, então nesses 13 anos aí o comportamento das pessoas mudou muito. Você mesmo como profissional deve ler os seus e-mails no celular, deve receber e transmitir informações através do seu smartphone. Provavelmente você tem um aplicativo ou algum software jurídico que tenha uma interface no smartphone. Enfim, é uma ferramenta que não dá para a gente ignorar. E não só o smartphone, mas também os desktops. As pessoas usam a internet para se informar e para tomar decisões ao longo do que a gente chama de jornada do cliente. Então esse é o primeiro termo de marketing que eu estou trazendo ao longo desse mini curso aqui. O que é a jornada do cliente?
É o processo de tomada de decisão que um cliente vai passar quando ele tem um problema, quando ele tem uma necessidade, e aí ele vai descobrir ao longo dessa jornada que ele precisa de um advogado. Ele pode já saber disso no começo da jornada, ou ele pode descobrir isso ao longo dessa jornada. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dos próximos vídeos. E basicamente o que ele vai consumir para se informar e para aprender a contratar o serviço que ele precisa? Conteúdo. Ele vai assistir vídeos no YouTube, como esse aqui que você está assistindo, ele vai ler artigos em blogs, ele vai ler artigos em sites, ele pode procurar uma apresentação num site como SlideShare, por exemplo, um conjunto de slides, ele pode assistir uma live no Instagram, ele pode encontrar um artigo ou um post dentro do LinkedIn, ele pode receber uma determinada informação ou uma dica através de um e-book. Então existem várias formas desse cliente receber conteúdo e aprender ao longo dessa jornada para daí entender o que ele precisa contratar e ir atrás de um ou mais profissionais especializados. Muitas vezes, se é um processo longo ou se é um processo caro, o cliente tende a marcar com mais de um escritório, conversar, ouvir a famosa segunda opinião antes de decidir o profissional que ele vai contratar. Eu vou falar sobre 3 cases nos quais eu estive direto ou indiretamente envolvido ao longo dessa série de vídeos e vou exemplificar como isso pode jogar a favor do advogado. As restrições que a OAB coloca são muito específicas em relação à publicidade e ao vocabulário que o advogado deve utilizar. Então ele não pode, por exemplo, fazer chamadas comerciais, ligue já, agende uma consulta grátis, fale com um advogado online. Ele não pode fazer um recurso que tipicamente a gente usa no marketing digital e que é chamado de call to action. Esse é o segundo termo de marketing que eu trago aqui para você começar a ficar familiarizado com isso. A tradução disso seria chamada para ação, mas muitos termos em marketing a gente acaba usando em inglês e às vezes usa até a sigla. Nesse caso é o CTA, viria do CTA, o call to action, e aí a gente acaba usando o vocabulário no dia a dia e fala, coloca o CTA, usa o CTA, botão de CTA. Então o que é o CTA? É a chamada para ação. Fazer esse cliente que leu um post sobre um assunto específico, ou um artigo, ou uma opinião, uma análise de um advogado, clicar nesse botão e agendar uma consulta, pedir algum tipo de atendimento. A OAB claramente desaconselha o uso desse tipo de tática, e o que a gente pode fazer é simplesmente se colocar à disposição. Então, dar o máximo de formas de contato possível. Telefone, e-mail, WhatsApp, atendimento direto, Facebook Messenger, enfim, todos os canais possíveis aí de atendimento que o cliente possa entrar em contato diretamente com o advogado ou com o escritório e aí agendar um primeiro atendimento, uma primeira reunião. Terceira coisa que é importante você saber. Existem 2 formas de se gerar demanda por serviços. Demanda é um termo que é popular, mas especificamente no marketing, ele é utilizado para a necessidade já existente no mercado das pessoas consumirem ou comprarem algum produto ou serviço. Então, por exemplo, existe demanda para academias. E aí, em cada bairro, você tem uma quantidade de pessoas. Dessa quantidade total de habitantes, você tem algumas pessoas que frequentam a academia e você tem uma demanda em cada bairro. Logo, se você tiver uma academia, você vai ter muita demanda para uma academia. Se você tiver 3 academias naquele bairro, talvez você tenha pouca demanda para suprir as 3 academias. Então, alguma delas vai trabalhar com uma lucratividade muito baixa ou talvez até com prejuízo. No online, a gente tem a demanda consciente e a demanda estimulada. O que a OAB desaconselha é você estimular demanda, ou seja, você oferecer serviços ativamente para um cliente. Você diz, abra um processo contra o seu ex-patrão, processe o seu ex-marido, ou processe a seguradora. Você não pode fazer esse tipo de coisa, mas você pode trabalhar com a demanda consciente, ou seja, uma vez que a pessoa tenha um problema ou uma necessidade, informar a ela o que é possível fazer e se colocar à disposição. E aí que entra, mais uma vez, vai até ficar chato, mas vamos lá, o marketing de conteúdo. Que é você criar conteúdo, falar sobre os problemas que as pessoas têm, as dúvidas que elas têm, as necessidades que elas têm no dia a dia e se posicionar como um especialista.
Então esse é um dos vídeos específicos que a gente vai ter nessa série, e aí eu vou comentar numa espécie de passo a passo, numa sequência lógica, o que o advogado precisa fazer ou um escritório jurídico precisa fazer para se posicionar na internet, para construir conteúdo, para alcançar essa demanda que já existe e para que as pessoas que precisam de um serviço jurídico possam encontrar você, possam confiar no seu trabalho, possam entender aquilo que você está vendendo e efetivamente te contratar como profissional ou como escritório para atender essa demanda ou essa necessidade deles. E, conforme eu prometi, eu vou me apresentar um pouco mais em detalhes para você agora. Isso é bastante importante no mercado jurídico, né? Geralmente as pessoas relatam bastante os títulos e a experiência que elas têm no mercado, e isso ajuda a criar confiança, isso ajuda a construir autoridade, que é um dos tópicos que a gente vai falar ao longo desse mini curso, e isso ajuda a construir uma reputação sobre o advogado, sobre o profissional, no caso, sobre mim. Já falei no começo, vou falar de novo, eu tenho 41 anos, meu nome é Rafael, eu sou pai da Carolina e do Pedro. Eu trabalho com marketing digital desde 1997, comecei como web designer aos 17 anos, fazia site para as bandas dos amigos. Em 98 eu tranquei a minha faculdade de arquitetura e resolvi prestar vestibular na Unicamp, que aí eu poderia fazer o curso gratuito de arquitetura na Unicamp noturno. Fiz 2 anos, não me identifiquei com o curso. Nessa mesma ocasião, em 2002, eu estava abrindo a minha primeira empresa, aos 22 anos. Montei uma produtora de sites chamada Lógica Digital. Fui sócio dessa produtora ao longo de 10 anos. Ela existe até hoje, eu só não sou mais sócio. Enquanto eu fui sócio, a gente desenvolveu praticamente 1000 sites. Era muito projeto, né? Em 10 anos, se você colocar isso, a gente tem 50 semanas no ano. A gente desenvolvia, em média, 2 sites por semana, 100 sites por ano, para daí, ao longo desses 10 anos aí, a gente chegar perto dos 1000 sites. Era uma empresa bastante grande, a gente chegou a ter 50 funcionários, foi uma produtora bastante representativa aqui no mercado do interior. Falando em interior, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Em 2011 eu fundei uma consultoria chamada Web Estratégica, focada em marketing de conteúdo e SEO. SEO é um termo técnico que a gente usa para se referir à sigla Search Engine Optimization. É a técnica de você otimizar sites para o Google. Essa empresa existe até hoje, é esse escritório aqui onde eu estou, e a gente atende grandes clientes. 3M, Bosch, Leroy Merlin, Hotels.com, que a gente atende em 4 países diferentes, grandes lojistas e marketplaces, marcas de produtos infantis, indústrias, enfim. Geralmente a gente trabalha com marcas de porte nacional e internacional. Comecei como professor de marketing mais ou menos em 2011, 12. Né? Eu me formei em 2007, fiz uma graduação em marketing e depois, em 2011, eu fiz uma pós-graduação, fiz um MBA na FGV, também em marketing. Como eu já trabalhava com marketing digital, eu resolvi estudar o marketing tradicional, né, de forma ampla. Comecei a dar aula em pós-graduação em 2014 na HSM Educação. A HSM depois foi vendida 2 vezes, mas uma das maiores e mais relevantes empresas de educação no Brasil. Desde então dei aula em pelo menos 15 instituições, as mais relevantes delas: ESPM em São Paulo, FGV também em São Paulo, Alfa em Goiânia, INSPER também em São Paulo e, por último, a USP, a Exalc USP, no MBA online deles. As gravações são lá em Piracicaba, que é aqui também no interior de São Paulo, mas o MBA online, então, vai para todo o Brasil. Gravei uma disciplina de marketing de conteúdo e uma disciplina de SEO lá para a Exalc USP. Em 2019, eu me licenciei da maior parte dessas universidades e foquei na nova escola de marketing, que foi uma escola que eu fundei em 2016 com Maurício Zani. Nós fundamos juntos a escola, com foco em ensinar marketing digital. Desde então, a gente fez dezenas de cursos no Brasil, em Portugal e no Uruguai. A gente treinou presencialmente mais de 4.000 alunos e, a partir de 2020, a gente começou a dar um foco ainda maior nos cursos online, por conta da pandemia, obviamente, né? A gente sempre gostou muito de fazer curso presencial, eu adoro dar aula ao vivo,
mas por conta das restrições aí da pandemia, a gente migrou para o online. A gente já tem cursos online desde 2014, mas aí esse ano era a única coisa que a gente podia fazer, então a gente foi full para o online. E aí meu livro começou a ficar muito popular entre os advogados. Eu lancei o livro em 2016 aqui no Brasil e 2018 em Portugal. Então essa capa branca que aparece aqui é lá de Portugal e a laranja é a capa aqui do Brasil. No Brasil a gente já foi para a 7ª reimpressão. O livro está caminhando aí para os 14 mil exemplares vendidos. E foi um livro escrito para pessoas leigas, para não especialistas em marketing. Assim como essa série, você vai ver que a gente vai tentar usar um vocabulário bastante simples, bastante acessível, para dizer como o profissional da área jurídica precisa desenvolver as estratégias de marketing, se posicionar profissionalmente, construir uma reputação e crescer o negócio jurídico, crescer o escritório através disso. Então, vamos lá para os próximos vídeos. A gente vai ter uma sequência aqui de 6 a 7 vídeos falando sobre marketing jurídico e no final deles eu vou te fazer um convite para você que quiser se aprofundar mais ainda no tema. Além do livro, a gente tem outros recursos aí para que você possa se aprofundar. Então, se você ficou até o finalzinho nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou até agora, deixa o seu like no vídeo e, se quiser, compartilhe com outros amigos, com outros profissionais advogados, que eu acho que vai ser útil para eles também. Vamos para o próximo.